Gravando, então. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Arthur Peloso, sou professor afiliado da hematologia. A leucemia mieloide aguda é um tema que me chama muita atenção desde sempre e talvez ainda assim, depois de alguns anos, ainda tenho mais interesse e mais curiosidade. E a ideia é bater um papo aqui um pouco sobre alguns conceitos fundamentais, conceitos novos e um pouco dos paradigmas do que a gente entende como essa doença, tá bom? Obrigado pela presença de todos aí. Então, o que eu quero comentar basicamente hoje? Fazer uma breve introdução acerca de leucemia, um pouco das alterações genéticas, citogenéticas, meio que albergam ou que criam como se fosse o esqueleto do aprendizado, especificar em algumas alterações genéticas específicas, essas aqui abaixo, e compartilhar um pouco essa questão do conceito de evolução clonal e um pouco da aplicabilidade clínica. Então, talvez o ponto mais importante que eu gostaria de iniciar, embora a doença seja rara, mais ou menos 19, 20 mil casos nos Estados Unidos e mais ou menos 11 mil mortes, pelo menos em 2020 nos Estados Unidos, aqui a gente deve ter em torno de 13, 14 mil casos e às vezes as estatísticas às vezes são bastante erráticas. Então, embora seja uma doença considerada razoavelmente rara, o que ocorre 2 a 3 casos para cada 100 mil habitantes, a incidência média, a idade média ocorre em torno de 60, 68 anos, e com essa curva que ela atinge mais ou menos um pico lá pela faixa etária dos 68, 70, 75 anos. Fundamentalmente uma doença que ocorre mais em homens do que, geralmente, mais em homens do que em mulheres, e provavelmente ela é o resultado de uma questão heterogênea, quer dizer, heterogênea no sentido do clone, heterogênea no sentido da questão morfológica e genética, e heterogênea no sentido de resposta. Então, tentar colocar tudo dentro de um balaio, dizer leucemia mieloide aguda, uma entidade única, hoje em dia pode parecer um pouco até inocente, naive, mas é uma maneira, vamos dizer assim, arbitrária e talvez um pouco didática da gente tentar organizar a doença. E nesse contexto, acho que o ponto mais importante é entender que a doença, o caráter proliferativo, ele surge a partir de uma proliferação não necessariamente da célula tronco leucêmica, que é essa célula iniciadora. O que essa célula iniciadora nos oferece? Capacidade de diferenciação e um estado de dormência. Semana passada, na visita, a gente conversou bastante isso, esse estado de quiescência. Então, entender, internalizar essa questão da quiescência da célula-tronco, que é a célula originária, que essa célula praticamente nunca vai ser suscetível à quimioterapia, pouco suscetível, porque ela praticamente não cicla nas fases que a gente conhece, G1, G0, M e síntese. Mas quem vai ciclar praticamente são essas células progenitoras do clone principal. Então, uma célula chamada, uma via canônica, que é dito na literatura inglesa, uma via canônica que você tem uma célula-tronco leucêmica, ela gera duas ou três prólises de células um pouco mais diferenciadas, mas com potencial proliferativo extremamente interessante. E dessas duas ou três, eles geram clones, chamados clones mieloides proliferativos, que vão praticamente atapetar, incorporar toda essa medula óssea e causar, consequentemente, a falência medular. Então, entender que provavelmente o tratamento que a gente ofereça hoje em dia, ou essa terapia de fazer o debulking, de reduzir as células de 10 a 12ª para 10 a 9ª, atingir o estado de remissão morfológica completa, basicamente é um conceito que a gente
unge ou tange praticamente esse componente proliferativo, mas o componente quiescente ele fica lá eternamente. Aí quando eu pensar onde se encaixa o transplante célula-tronco ou outras terapias substitutivas, onde que elas vão achar? Elas vão interferir nessa quiescência. Então talvez esse seja o ponto fundamental que fala assim, qual que é o pilar que eu preciso entender um pouco sobre a leucemia? Essa quiescência baseada na origem da célula da doença, que é a célula-tronco. Segundo ponto que a gente tem que entender é o que tange na questão da heterogeneidade, quer dizer, a leucemia, não, como eu falei, não é uma doença monogênica, não é uma doença necessariamente monoespecífica a um fator de risco, a gente sabe que fatores prévios que contribuem para a lesão do DNA, seja ele quimioterapia, radioterapia, mudanças no fator de vida, no estilo de vida, eles praticamente eles corroboram não necessariamente alterações genéticas e citogenéticas bastante específicas, mas também como eles corroboram também prognóstico desfavorável. Por quê? Porque provavelmente o que a gente sabe, pacientes cronicamente expostos à quimioterapia vão ter deleção do cromossomo 5, do 7, monossomia do 5, do 7 e por si, essas alterações citogenéticas individuais são capazes de estarem relacionadas a um prognóstico bastante ruim ou limitado. A mesma questão é entender o que acontece com a doença hematológica prévia. Então, assim, a fase final de uma mieloproliferação crônica, seja ela polivera, TE, mielofibrose, essa questão do esgotamento da fase final, chamado spanalto, ela cria como se fosse uma pouca chance de eu atingir remissões completas sustentadas, poucas chances de eu atingir uma sobrevida global que se compare a uma leucemia de novo no paciente jovem. E, por fim, como eu comentei, drogas, sejam alquilantes, que vão fundamentalmente estarem associados com deleção do 5, do 7, inibidor da topoisomerase, associados com a deleção do 11q23, ou mesmo drogas de uso em outras áreas, cloranfenicol, fenilbutazona, cloroquina, psoralen, eles podem estar relacionados com leucemias. E síndromes de instabilidade genética, sejam elas Bloom, Fanconi, Wiskott-Aldrich, ataxia, telangiectasia, mesmo a leucemia ou a mieloproliferação relacionada a Down tem prognósticos bastante diversos, né? E aí a questão é como que a gente vai além da história clínica. Então, assim, o que a nossa anamnese, o que a nossa propedêutica clássica que a gente aprende, a gente entende, pode nos oferecer? Eu preciso tentar delinear, lapidar, como se eu fosse, chegasse um ourives, né? Eu preciso pegar essa história do paciente que me conta que ele passou em vários serviços, se ele foi transfundido múltiplas vezes e a leucometria caiu, será que ele foi modulado? Será que esse paciente entrou numa remissão transitória? Sim ou não? Então, assim, chegar nesse refinamento que nos tange aqui como profissionais. Então, entender um pouco a idade, performance, status, o nível de desempenho do paciente. Quer dizer, o paciente pode ser elegível à terapia de indução, como se fosse no inglês, intention to treat, sim ou não? E o que alberga isso? É o risco dele ter infecção prolongada, neutropenia, aplasia, é uma leucemia relacionada, se o paciente tem uma leucemia relacionada à terapia, então ele vai ter um período de aplasia excessivamente longo, a doença hematológica prévia, eu vejo um componente de displasia, mas esse componente de displasia, ele oferece fundamentalmente uma limitação para eu tratá-lo, porque a medula pode estar completamente fibrosada e uma medula com os patches de focos hematopoéticos, provavelmente sim. Então, talvez esse refinamento cabe a nós a gente entender um pouco como a gente tem esse armamento e como a gente sofistica isso além da propedêutica evasiva, seja ela com a morfologia, a citometria de fluxo, a genética molecular, entender que se eu
penso que eu aspiro a medula, obtenho mielograma, o mielograma é pobre, pouco contributivo, se eu quero tratar esse paciente, eu preciso pensar se esse paciente tem reserva medular, quer dizer, eu vou aplasiá-lo, num dado momento, eu espero que essa recuperação ocorra, então eu preciso ter, é quase um ato de responsabilidade a gente entender um pouco como acontecem essas questões. Então, fundamentalmente, se eu deparo com esse ponto de punção seca, né, do latim punctio sica, eu vou tentar abordar essa medula para entender um pouco essa arquitetura, hematopoese residual, grau de fibrose, grau de substituição pelo tecido, seja ele adiposo, seja ele pela leucemia. Dessas questões, entender se há uma infiltração secundária, a heterogeneidade na marcação CD34, e além dos exames complementares, que a gente já está um pouco ciente, a gente precisa tentar elencar todo dia que eu vou lá evoluir o paciente, todo dia que eu vou avaliar, todo dia que eu vou unir esses elementos, né? Não é um exame que vai me falar assim, Luiz, esse paciente tem um prognóstico favorável. É a construção desse pensamento que vai nos dar um pilar de amadurecimento. E isso, a gente não vai ter uma coisa estanque, binária. Hoje era sem prognóstico, ou amanhã vai ter prognóstico favorável. Não, não, isso se constrói ao longo do tempo. E aí, quando a gente vai pensar nisso, eu preciso pensar em que seriam tempos ótimos para a gente elencar ou pensar em leucemia. Né? Para a gente, nós hematologistas, leucemia é uma urgência hematológica. Eu preciso tratar e imediatamente começar a preparar o paciente, reduzir ou eliminar o risco de lise tumoral, tratar infecções. Então, eu vou pensar que a gente tem uma facilidade de fazer morfologia, citometria de fluxo, praticamente poucos serviços têm disponibilidade. Não sei se vocês chegaram a conhecer Nayara, uma das nossas ex-residentes, passou muito tempo na França e várias vezes ela comentava conosco, falava assim, nossa, mesmo que seja num serviço excelência acadêmico, muitas vezes havia demora na liberação do mielograma e do fiche ou de um cariótipo convencional. Então, muitas vezes a gente usa a nossa ansiedade, às vezes, nossa, talvez demora. Não necessariamente, mas eu preciso entender que o timing, mielograma, provavelmente eu vou ter isso imediatamente, que depende de nós a gente olhar e ler essa lâmina. Cariótipo, citogenético, isso são técnicas que dependem de cultivo celular. Então, a gente discutiu várias vezes como isso oferece praticamente tempos específicos. Não imagino que isso vai ficar pronto em 24, 48 horas, porque eu não conheço nenhum serviço, né, disponível que tenha essa questão que não seja dedicado para o serviço clínico acadêmico. Mas, em tese, se especula que provavelmente o estado mutacional, FLT3, TKD, seja o ITD, ou IDH1 e IDH2, estejam disponíveis até em 5 dias. E, num contexto acadêmico, o sequenciamento de próxima geração, que avaliam 400 mutações, pode estar disponível em até 17 dias. Isso ainda acho que ainda seja um campo bastante de ficção científica e pouco aplicável na nossa rotina, na rotina diária. Né? Eu acho interessante do ponto de vista acadêmico, teórico, mas ainda a gente usar isso na prática talvez tenha alguma restrição. E aí, todo esse arcabouço de exames, essa avaliação inicial, ela elenca a seguinte pergunta: para que eu preciso entender isso? Por como que eu vou aplicar essa gama de exames ou de resultados que eu vou ter de exames? Eu preciso entender que provavelmente eu vou ter pacientes que sejam considerados bons respondedores à quimioterapia e maus respondedores à terapia de indução. Eu estou falando em terapias baseadas em 3+7. E aí eu elenco basicamente dois pilares fundamentais. As leucemias chamadas de prognóstico favorável, core binding factors, 821, inversão do 16, translocação, e leucemias com elementos diploide da nucleofosfamina 1 e core enhancing binding factor alpha, sem mutação da FLT3. Praticamente elas elencam a sobrevida de pacientes 78%, 80% em 5 anos. Então, significa que provavelmente só quimioterapia seria capaz de manter esse paciente em remissão sustentada.
Em contrapartida, a gente lida talvez com um contingente fundamental, principal em leucemia aguda. LMA, leucemia com cariótipo desfavorável, mutação do FLT3, hiperleucocitose, LMA secundária, aqui que vai ter períodos de remissão transitória, e pacientes idosos que representam praticamente o nosso grande contingente. Então, isso a gente precisa elencar de que maneira eu posso destrinchar esse segundo grupo e talvez oferecer um benefício para essa população. E aí a gente precisa pensar o quê? Bom, fiz o diagnóstico, colhi os exames, eu estou preparando o paciente, fazendo o manejo das potenciais complicações, neutropenia, aplasia, infecção, lise tumoral, compensação clínica, mas eu preciso pensar o quê? Né? Imediatamente pensar em induzir esse paciente. Induzir para quê? Para atingir remissão. Remissão, como o Chesson diz, remissão completa, que a gente ainda usa um método molecular. Eu quero reduzir a minha carga tumoral, aquelas células progenitoras que não fazem parte do clone fundamental, do clone da célula-tronco, de 10 a 12ª para 10 a 9ª e reduzir 99,99% das células. Mas eu preciso pensar que eu vou oferecer intensidade, células que estão replicando rapidamente e eu preciso normalizar esse hemograma. Quem que vai ser suscetível a esse tipo de regime? Provavelmente os jovens, aqueles que têm alterações cromossômicas equilibradas ou balanceadas. E é baseado em duas drogas que foram cunhadas praticamente há 47 anos atrás, que é a daunorubicina mais o Arace. Há um debate, né, provavelmente a gente ainda usa um armamento um pouco obsoleto, mas talvez isso ainda seja uma terapia um pouco estável, pelo menos para a maioria dos pacientes. Muito bem, prosseguir na indução, fazendo como se fosse um paralelo, como se fosse um jogo do videogame. Eu saí da fase 1 do Mario Bros, eu fui para a segunda fase, saí das nuvens, eu fui para os cogumelos. E a gente tem que continuar pulando esses cogumelos para chegar nas fases subsequentes. E que seria essa segunda fase? Consolidação. E consolidação nos conta o quê? Praticamente é como se fosse um universo amplo. Eu posso pensar consolidação da remissão, eu posso repetir o mesmo esquema, 3 mais 7, porque eu fiz o debulk de 99,9% das células. Eu posso consolidar com terapia em alta dose como Arace, fazer um Arace e pensar isso como se fosse uma transição para transplantar esse paciente se ele for de risco intermediário ou risco alto risco e essa remissão vai ficar em período muito curto. Eu posso fazer 3 ou 4 consolidações e observar se esse paciente não tem um risco atribuído, que ele pode ser um risco padrão, porque não tem, o cariótipo é não informativo, é um cariótipo normal, e não tem mutação do FLT3, é um paciente jovem que não tem um transplante, doador compatível. Então, essas questões são basicamente elencadas nessa questão da consolidação. Então, fundamentalmente, é como a gente entende como se fosse dessa primeira fase, indo para a segunda fase e fases subsequentes. Então, entendendo a leucemia como se fosse a gente estivesse caminhando e indo numa corrida de obstáculos. Passei os 100 metros, passei os segundos metros. E aí, nessas questões, às vezes, eventualmente, eu vou me deparar com alguns tropeços. Mas qual que é a maneira de a gente pensar nesses tropeços? É pensar de que a gente pode fazer o quê? Deixa eu passar aqui o próximo slide. É pensar na complexidade das mutações de leucemia. Falou, poxa, Luiz, eu não vou entender esse gráfico, eu não sei como interpretar isso. Qual que é a nossa ideia? Né? É como se a gente estivesse aprendendo a manipular equipamentos básicos. Então, eu preciso ter um controle e alguma base teórica para entender que o quê? Leucemia mieloide aguda é como se fosse uma sopa de letrinhas. Eu preciso entender quais são as letras principais que vão dar o tom e a melodia para esse contexto. Então, fundamentalmente, eu preciso pensar em termos epidemiológicos, né? FLT3, 30% das leucemias, nucleofosmina, 30%, DNMT3-alfa, ocorre em 23%, e aí eu faço uma ressalva. Normalmente, essa DNMT3-alfa, ela está relacionada com fenótipos extremamente primitivos e provavelmente pacientes que tenham
uma leucemia muito lá precoce, iniciando na célula-tronco, e provavelmente essas aqui em vermelho, elas têm correlação alta com pacientes que tenham taxas de remissão muito pouco transitória. Então, remitem pouco, recaem rápido e provavelmente são pacientes de alto risco. E aí eu tenho como se fosse um séquito de outras alterações genéticas que vão ser IDH1, TET1, NRAS, CARRAS, MLL, que ocorrem em torno de 9%, 10%, 5%, 2%, mas que entram na granularidade da leucemia. E a questão fundamental é entender que uma ocorra isoladamente. Normalmente elas ocorrem praticamente em conjunto. Então, quando eu penso nessa daqui, que ocorre numa célula-tronco, provavelmente deve ter um fator proliferativo. E aí, onde vem o fator proliferativo? FLT3. Então, muitas vezes a gente entende que a leucemia ocorre com um desequilíbrio entre maturação e com preponderância de proliferação. É um fenômeno que nos oferece uma visão que os elementos se constroem como se fossem a gente olhar para uma muralha antiga lá na Galileia. Então, assim, aquilo foi construído pelo rei Salomão, caiu, foi construído por outro rei, outros povos invadiram, foram os persas, foram os fenícios e assim por diante. Então, parametrizar com esses outros elementos nos ajudam, pelo menos, a entender um pouco essa dinâmica, né? Então, não é só, eventualmente, esse paciente é portador dessa leucemia, então vai ter essa via canônica. Não, esse paciente tem essa alteração, mas ele é idoso, ele tem limitação, ele tem um risco a ficar plaseado por muito tempo. Então, talvez entender um pouco isso nos ofereça uma base um pouco mais sólida. E aí você elenca o ponto. Como que a gente pode integrar ou discutir o perfil molecular no diagnóstico da LMA? Então, eu vou ler um artigo no Blood, no British Journal, na Hematológica, eu entrei no site do IRRA, eu li uns artigos interessantíssimos, né? Mas eu preciso pensar de o que isso nos oferece para o elemento prático, né? Exato, eu vou tomar meu café aqui no dia a dia, mas eu estou pensando no que o outro está tomando um latte, um cappuccino. Não, de repente o café que eu posso tomar pode ser bastante útil. Então, é pensar que a morfologia é bem feita, o raciocínio clínico morfológico ainda é fundamental. Eu preciso pensar em estratificar, morfologia monocítica, displasia, olha só aqui essa granulação, a hipogranulação, condensação anormal do núcleo, será que esse paciente tem exposição prévia à quimioterapia ou não? Esse caráter displásico se reproduz não só na medula, como sangue periférico, na distribuição heterogênea da medula óssea? Provavelmente sim. Então, é tentar unir todos esses elementos. E aí, a maioria dos senhores conhecem, a gente usa a avaliação de risco pela European Leukemia Net em 3 grandes alicerces, chamados eu preciso pensar em atribuir um risco, porque provavelmente eu devo oferecer terapia de alto grau de citotoxicidade para uns grupos e menos para outros, e aí essa é a nossa grande sacada. Então, classicamente, o risco favorável é atribuído para os pacientes com leucemia da core binding factor 821, em versão 16, com mutação da nucleofosmina e a mutação bialélica do CBP-alfa. Classicamente, esse é um grupo que praticamente não muda, né? Há 5 anos a gente comentava isso, há 8 anos comentava, há 15 anos, e praticamente esse grupo se manteve estável, sobrevida em torno de 60%, 68% em 5 anos. Os intermediários, cariótipo normal, translocação 911, a mutação da nucleofosmina com a mutação do FLT3, ou o estado selvagem do gene da nucleofosmina com ou sem a FLT3 ou com uma carga baixa da mutação em tandem do FLT3. E aí a gente entra no grupo desfavorável, que basicamente ela envolve as 58 alterações envolvendo o MLL, que hoje é do 11Q23, que hoje é denominado KMT2A. Filadélfia, que encontra 5% das leucemias, inversão do 3, alteração do 5 ou do 7. Ou
cariótipo complexo, ou provavelmente mutação do P53 ou mutação do FLT3 isoladamente. Mas, de qualquer maneira, isso ainda oferece uma agenda um pouco ampla. E aí, quando a gente tenta esmiuçar, a pergunta que se elenca é como que eu posso estabelecer uma correlação entre a alteração molecular e o prognóstico do paciente. Então, quando eu penso fundamentalmente naquele risco baixo, que é esse chamado risco favorável, nesse esse gráfico de pizza aqui na parte inferior, em 6 horas do slide, praticamente quase 50% dos pacientes não têm alterações genéticas, não estou falando de alterações citogenéticas, genéticas, mas quando eu vou pensar em pacientes que tenham citogenética desfavorável ou intermediária, eu tenho uma correlação com outras alterações relacionadas como P53, aqui nessa representando quase 20, 25%, NRAS, DNMT3-alfa, IDH1 e IDH2, que ocorrem em torno de 6 a 18%, e isso elenca praticamente em curvas de sobrevida específicas. Mas se falasse assim, Luiz, o que você pode fazer? Se você tem um cheque em branco, eu vou falar assim, quais alterações que eu poderia pedir, quais exames que eu poderia solicitar nesse contexto? Eu precisaria pensar em genes que estariam mais prevalentes no nosso contexto para eu poder analisar. Eu não vou conseguir analisar todos esses, mas eu preciso pensar numa questão um pouco mais prática. Então, c-KIT, FLT3, nucleofosmina, CBP-alfa, IDH1 e 2 e o P53. Por quê? Porque isso tem todo esse conjunto de alterações tem correlações com a sobrevida. Então, talvez assim, é bom fazer o exame, mas eu preciso saber se isso tem uma correlação prática. Prática, porque eu trato o paciente, eu preciso entender que esses pacientes aqui elencados, como CBP-alfa, IDH1, IDH2, nucleofosmina, têm prognóstico favoráveis, diferente dos pacientes que têm alteração do P53 nessa curva de sobrevida aqui do lado direito. E aí, quando a gente entra nessa segunda metade da aula, a gente precisa entender que alterações específicas, elas, né, nos oferecem como se fossem visões. É como se eu entrasse lá na segunda, na terceira fase do videogame do Mario, eu entrasse, de repente, numa portinha. O que essa portinha tem? Eu posso cair no abismo, eu posso cair num lago, eu posso cair numa área lamacenta e entender um pouco o que cada dessas alterações pode nos oferecer. Então, primeiramente, a c-KIT, ela está presente em torno de 20% das LMAs. Basicamente, o que é a substituição do nucleosídeo? Olha aqui a sequência normal do exon 17, GAC, e é mudada por uma TAC, por substituição aqui no eletroferograma. Então, basicamente, uma alteração, seja ela no exon 17 ou no exon 18, está correlacionada com uma sobrevida bastante limitada. E quando a c-KIT está presente, normalmente ela tem comutação com o RAS e o FLT3. Quando o c-KIT aparece, normalmente ela está junto com as leucemias envolvidas com o CBPF 821 ou a inversão do 16. E quando eu tento fazer ou elencar ou estratificar em prognóstico, eu vejo os pacientes que tenham mutação do c-KIT sobrevida bastante ruim, como aqui mostrada nesse gráfico. Então, os pacientes têm o estado selvagem do c-KIT, praticamente tem uma sobrevida em torno de 60%, ao passo que aqueles pacientes que têm a mutação recaíram e tiveram um período de remissão curta aqui nessa curva de sobrevida aqui mostrada no gráfico. E aí eu vou pensar, bom, c-KIT é uma mutação que já foi detectada já há alguns anos e existem drogas que possam atingir como c-KIT, como os inibidores de tirosinoquinase, como o dasatinib. Né? Então, basicamente, quando a gente olha aqui a sobrevida livre de progressão, quase entre os pacientes tratados com o c-KIT ou sem a mutação, praticamente não há muita diferença, mas quando eu olho aqui na sobrevida global,
em 89 pacientes tratados, eu tenho uma taxa de remissão completa de 94%, que é bem compatível para esse tipo de leucemia, do core binding factor, uma sobrevida global de 75%, que também nos é bastante favorável. Então, assim, sabendo que se os pacientes têm essa mutação, eu posso lançar a mão dessa droga, o inibidor de tirosina quinase. Na segunda linha dessas mutações que ocorrem lá em cima, naquele grupo de leucemias com cariótipo favorável, é essa questão do core enhancing binding factor, né? Quer dizer, não tem uma tradução muito elegante, específica para CBP-alfa. Elas conferem praticamente um prognóstico favorável e relacionado a uma carga alélica. Então, eu não quero me ater excessivamente a detalhes, mas no lado direito aqui desse gráfico, quando eu tenho aqui uma carga alélica elevada, demonstrada aqui por esse número de triângulos invertidos e triângulos construídos, empilhados, praticamente são inserções dentro do próprio gene. E quando isso é praticamente dependendo da carga alélica, eu tenho um prognóstico definido nesses pacientes. Então, pacientes aqui nessa curva que tiveram essa dupla mutação aqui elencada aqui em vermelho, tem uma sobrevida melhor do que os pacientes que têm a mutação somente em uma monalélica. Então, isso talvez seja interessante. Então, eu não tenho droga específica, eu não tenho uma intervenção específica, mas eu saber que provavelmente esse paciente vai se manter em remissão prolongada e sustentada, vai me oferecer provavelmente uma espécie de lastro, uma espécie de redução de risco para esse paciente. Pulando para as mutações do FLT3. Talvez para nós seja a mutação que a gente talvez tenha um pouco de familiaridade, ocorre de 25 ou 5 a 35% das leucemias em geral, normalmente elencam elas nos grupos intermediários desfavoráveis. Ela participa, a FLT3, como uma tirosinoquinase ativada ativada de modo irrestrito, então uma mutação ela ocorre como um sinal proliferativo, independente de ter sinalizadores, dependente de outros cofatores. Então, praticamente, o elemento proliferativo ela ocorre e basicamente elas estão correlacionadas com uma sobrevida muito, muito ruim quando comparado aos pacientes que não têm mutação do FLT3. Então, aqui os pacientes que têm a mutação tanto em tandem como a mutação no exon 835 têm sobrevida inferior aos pacientes que não têm a mutação. E elas normalmente não ocorrem isoladamente, mutação do FLT3, ocorrem associada com a mutação do DNMT3-alfa ou com a nucleofosmina. Então, praticamente, essas são as correlações mais fortes que a gente observa em dados da literatura. E a questão talvez seja mais interessante de entender que a gente tem drogas que sejam específicas para ou inibidores da tirosinoquinase, chamados, um deles é a midostaurina, para tentar bloquear o sinal proliferativo. Vamos lembrar que leucemia ocorre por uma escada de vários fatores ocorrendo em sequência. Então, assim, quando eu bloqueio um sinal da FLT3, não necessariamente eu vou eliminar o clone da leucemia, mas eu vou bloquear uma das etapas. É como se eu fosse fechasse uma daquelas vias, provavelmente outras vias devem ocorrer em sequência, então provavelmente ainda o conceito que a gente tem é que mais de uma droga talvez seja necessária para reduzir ou eliminar o risco de recorrência do paciente. E outra droga mais moderna, chamada gilterininib, que também é um inibidor de tirosinoquinase, está relacionado. Deixa eu passar aqui. Ótimo.
Outra mutação que eu queria comentar é a mutação do do P53. Então, ela está presente em torno de 12 a 13%, primariamente com o cariótipo desfavorável. Ela ocorre mais em pacientes idosos e menos em pacientes jovens. Os pacientes jovens têm translocações cromossômicas recorrentes e normalmente o P53 está relacionado com ou monossomia ou com um cariótipo envolvendo quebra ou perda do cromossomo 5 e 7. Então, basicamente, quando eu faço a correlação entre o cariótipo, elas albergam praticamente o contingente maior, sejam ela risco desfavorável, aqui nessa parte aqui do primeiro do quadrante do eixo do X, ou do risco intermediário. E aí, quando eu vou olhar as curvas de sobrevida dessa população, eu vou ter praticamente curvas bastante reduzidas dos pacientes que tenham mutação do P53 e cariótipo complexo. Então, basicamente, é como se fossem fatores contributivos que vão nos dar uma sobrevida, um prognóstico bem limitado. E aí, uma questão ou uma droga que foi inserida no armamentário de tratamento de leucemia é um agente hipometilante, a decitabina, junto com azacitidina, há 10, 12 anos atrás. Né? E, basicamente, os pacientes que foram tratados com decitabina e depois, eventualmente, transplantados, eles tiveram uma sobrevida melhor. Quem? Os pacientes que foram transplantados. Vamos lembrar aqui, quem foi transplantado, quem tomou decitabina, provavelmente não era uma população necessariamente muito idosa e não necessariamente com muitas comorbidades. E quando eu vou pensar em pacientes com cariótipos complexos e deleção do 5-7, normalmente é uma população um pouco mais idosa do que os pacientes jovens. Um outro ponto aqui que eu gosto bastante de comentar quando eu comento, eu falo um pouco sobre leucemia mieloide aguda, é a questão da doença residual mínima. Então, independente da gente entender essa pleia de alterações genéticas, citogenéticas com relação à idade, eu preciso entender que inicialmente, quando eu faço a indução, eu reduzo 10 a 12ª para 10 da nona, e se eu vou olhar o mielograma lá no D28, D35 pós-indução com 3+7, provavelmente eu vou ter doença, porque o meu nível de detecção, quando eu vou olhar 500 células no mielograma, 200 células no sangue periférico, eu preciso ter noção que aquilo que eu estou olhando é como se fosse uma visão espectral, eu não estou olhando o todo. Então, se eu conto 2 ou 3% de blastos que provavelmente vai ser do clone, provavelmente é uma amostragem específica daquele local, naquele dia que é o colhido do paciente. Provavelmente eu devo ter um pouco mais de doença. Então, quando eu penso no conceito de doença residual mínima, primeiro eu preciso ter um grau de detecção quando eu vou pensar na detecção da doença morfológica per si. Então, quando eu vou pensar, quando ainda eu tenho menos 5% de blastos, eu ainda tenho provavelmente uma doença residual positiva. Por quê? Porque eu reduzi 99,9% das células. Então, se eu lançar a mão de um método, seja ele citogenético molecular, seja ele FISH ou PCR, que vai detectar até 10 a menos 6, provavelmente eu vou encontrar clone dessa doença. Então, a questão é a gente precisa entender que eventualmente colher isso muito precocemente pode uma correlação os pacientes chamados bons respondedores, mas eu também vou ter uma correlação dos pacientes que ainda, né, muitas vezes eu vou ter doença residual mínima positiva lá no D28, provavelmente vai me ajudar pouco, porque provavelmente eu vou ter que consolidar, porque esse paciente ainda está numa fase muito precoce da sua terapia. Então, dados da literatura, o que a gente pode entender quando a gente pode avaliar a doença residual mínima no manejo? Provavelmente no tratamento, então, entender qual é o clone inicial durante o diagnóstico do paciente, pensar em 2 ciclos de indução. Provavelmente o primeiro ciclo não deu tempo suficiente para eliminar a doença, então ainda posso ter doença evidente e provavelmente eu vou pensar em
ou após a primeira consolidação, ou se eu pensar em induzir com 3+7, atingir remissão completa, a dose inicial de ARAC foi 100 miligramas, eu faço uma consolidação com ARAC 3 gramas, eu faço a segunda consolidação com ARAC 3 gramas, então eu vou oferecer o quê? 30 vezes mais a dose que eu ofereci de quimioterapia. Eu reduzi 99,9, depois eu reduzo 99,999, e provavelmente após essa fase, mantendo-se em remissão morfológica, provavelmente eu vou ter uma aferição dessa doença residual mínima, seja ela por histometria de fluxo ou eventualmente molecular, um pouco mais refinada. Eu vou pensar se eu vou encaminhar esse paciente para o transplante, eu preciso, uma das premissas é pensar que o paciente deve estar em algum grau de remissão, na maioria das vezes, né? Provavelmente é entender um pouco o panorama onde eu vou tratar e como eu vou preparar regimes mieloablativos, pouco mieloablativos, ou eventualmente a imunossupressão para tentar induzir ou não um efeito versus leucemia, GVL, né? E após o término do tratamento inteiro, provavelmente por 2 a 3 anos. Daqui eu já comentei. Então, quando eu vou pensar em avaliação da doença residual mínima, eu vou pensar em técnicas para pensar como eu vou usar uma peneira fina e uma peneira sensível, mas que, eventualmente, se eu ficar tirando cartas da peneira, essa peneira vai me salientar, eventualmente, mais perguntas ou, eventualmente, me gerar um pouco de ansiedade. Então, se, eventualmente, eu usar técnicas excessivamente pouco sensíveis, às vezes isso não pode nos ajudar. Provavelmente o que a gente considera hoje, ainda como padrão ouro, seja o PCR, reação polimerase em cadeia, da alteração gênica em tempo real, como padrão ouro. E eu vou avaliar essa doença residual mínima usando a expressão de quantitativa e relativa desse gene em comparação com um gene que seja expresso habitualmente. Aqui nesse gráfico ele usa esse ABL. Eu vou usar um ponto de corte para falar assim, a partir desse ponto, a partir desse ponto, provavelmente eu vou ter uma doença residual mínima negativa, corroborando um grau de remissão completa. Bom, e aí a gente elenca, falou assim, bom, pensando no diagnóstico, eu fomentei algumas alterações genéticas que a gente comentou inicialmente, e aí a gente pensa o que seria relevante para a gente pensar em alterações genéticas que sejam passíveis de monitorar pelo PCR em tempo real, pelo RT-PCR. Provavelmente as translocações clássicas que geram genes de fusão, PML rara, RUNX1, RUNX1T1, CBP-alfa, MHY11, mutação da nucleofosmina. Então, quando eu penso em mutações ou monitoramento da doença, eu vou pensar em quê? Pacientes jovens que sejam passíveis dessas translocações cromossômicas, que mais ou menos são classicamente padronizados, e provavelmente pacientes adultos e idosos, que eu vou ter o quê? Como se fosse uma pleia de outras alterações que às vezes a gente pode ou não ter uma alteração molecular a ser detectada. Então, tentando dar um exemplo prático aqui, o que acontece, né? Vamos pensar no paciente que tem uma nucleofosmina mutante. O que acontece quando eu tento avaliar o impacto do monitoramento da doença residual mínima nessa população? Provavelmente, os pacientes que tinham a doença residual mínima negativa, aqui nesse gráfico na esquerda, tiveram uma sobrevida sobrevida global em torno de 73%. E o que acontece isso? Provavelmente esses pacientes foram só submetidos à quimioterapia clássica, sem envolver o transplante. Mas provavelmente aqueles pacientes, quando se converteram positivo ou se manteram positivos antes de ter a remissão, antes de ter a recaída morfológica,
provavelmente existia um alto risco de recaída. E aí, essa é a questão do pulo do gato, né? A gente discutir hematologia, a gente entender um pouco essa natureza dos detalhes. Então, olha aqui, os senhores, observe o que acontece entre o primeiro e o segundo ano. O risco de recaída é maior nesses grupos de pacientes, né, nesse intervalo de tempo, entre o primeiro e o segundo ano. Então, praticamente entre 0 e os 6 meses, praticamente é onde está o delta maior, ou a curva mais acentuada do risco de recaída. Então, entender que eu tentar atingir a remissão morfológica por um método morfológico é necessário, mas como se fosse a minha segunda fisgada na pescaria, como se fosse tentar atingir a remissão molecular também por dessa mutação. Então, eu comentei praticamente dando esses exemplos, eu não vou mencionar esse elemento. E aí tentar entender como que a gente tenta elencar mutações relevantes em alguns momentos críticos da leucemia. Então, praticamente eu tentei estabelecer 3 parâmetros ou 3 pontos no timeline de um paciente com leucemia. Diagnóstico, o momento que ele atinge a remissão morfológica, remissão completa, e no momento da recaída. Então, praticamente eu preciso elencar se o paciente tenha mutação da FLT3. Por quê? Eu tenho uma droga provavelmente alvo. P53, paciente com prognóstico limitado. IDH1 e IDH2, eu tenho diferenciadores para essas drogas. Pacientes com carga bialélica desse CBP-alfa, bons respondedores. Nucleofosmina, mesma questão. No momento de remissão completa, pacientes que sejam os respondedores bons das translocações cromossômicas, pacientes que tenham mutações em vias bastante canônicas e primitivas, DNMT3, ASXL1, TET2. Então, provavelmente, tendo a persistência dessas mutações durante um grau de remissão completa, mas ainda com a mutação positiva, me cria como se fosse um alarme, um farol, fala assim, olha, esse paciente tem um risco de recaída elevada, essa remissão vai ser não prolongada, a qualidade da remissão vai ser muito, muito reduzida. E, eventualmente, o risco de recaída para a mutação do FLT3 e DH1 e DH2. Embora os pacientes com DH1 e DH2 consigam manter períodos de remissão prolongados. Passando para a fase final da aula, eu gostaria de comentar algumas drogas que a gente ainda dispõe ou que estão ainda tanto no final de ensaio clínico ou aprovação para algumas indicações específicas. A primeira delas é a combinação da Dauno com Aracê em forma lipossomal. O que é essa droga? Esse composto é praticamente dentro do lisossomo e ela vai ser liberada dentro da célula uma fórmula molar de 5:1 de Dauno, de Aracê para Dauno. E provavelmente a questão é, essas células, quem que vai receber essa formulação lipossômica, lipossomal? Provavelmente mais as células doentes do que células normais. Então, limitaria a toxicidade, seria mais específico e estaria aprovado para LMA com relacionada à terapia ou LMA relacionada com mudanças, com alterações mielodisplásicas. Basicamente, eu não quero especificar as toxicidades habituais, mas elas são típicas da nossa indução habitual. Mas o que eu quero mais é elencar aqui, eventualmente, o que acontece quando eu vou pensar numa droga. Eu preciso pensar em 2 aspectos. Segurança, né? Eu preciso pensar que essa intervenção não vai oferecer mais risco para o meu paciente do que uma droga ou um regime comum. E a segunda questão, eficácia. Então, quando eu vou olhar aqui na curva de sobrevida em pacientes até 69 anos e nos pacientes mais idosos. Quando foram tratados com essa formulação lipossomal, tiveram sobrevida prolongada, sustentada. Então, nos 2 grupos, em torno de 38%, 39%, e praticamente 25%, 26% para os pacientes idosos. Então, isso são dados bastante promissores nesse contexto, principalmente em pacientes idosos.
se o paciente foi elencado, ele usou e depois ele foi submetido ao transplante, o desfecho ainda foi mais favorável. Vamos pensar que o paciente, para ser candidato ou hiperselecionado para o transplante, eles devem ter um nível de desempenho bastante satisfatório, mas olha aqui como isso nos oferece uma estratégia promissora e bastante otimista em remissão sustentada, pelo menos em mais de 2 anos. Né? Olha o que interessante, período de acompanhamento aqui. Outra questão, a gente precisa pensar que a gente lida com um contingente enorme de idosos, esses idosos não têm nível de desempenho ou têm uma limitação grave a receber terapia de indução. E aí o tratamento, seja ele com aracem baixa dose, seja ele com agente hipometilante, embora a gente tenha como intenção colocá-lo em alguma forma de remissão, provavelmente esses pacientes vão ter controles hematológicos, mas não necessariamente cura, né? Cura é uma palavra que a gente usa de um modo bem conservador, mas eu vou pensar que provavelmente uma porcentagem, menos de 12% ou 13%, devem ser suscetíveis a tentar atingir remissão prolongada e provavelmente cura. Então, saindo um pouco do aracê de baixa dose, as azacitidina, a decitabina, que estão muito relacionados com citopenias prolongadas e risco de infecção, o venetoclax, a gente conversou 2 ou 3 vezes nessas visitas de maio e junho. Então, basicamente, ele foi formulado como inibidor BCL2. BCL2, a maioria dos senhores já sabem que é uma molécula moduladora de apoptose, um gene modulador de apoptose, e ela praticamente ela tem uma hiperexpressão nos pacientes com LMA. E ela se mostrou promissora não necessariamente só nos pacientes que deveriam ter, como se fosse o linfoma folicular, que estão relacionados à hiperexpressão de BSL2, dito 14, trocação 14-18, mas provavelmente um contexto maior das hemopatias hematológicas. E o que aconteceu com esses pacientes aqui? Os pacientes foram tratados com venetoclax, mais um agente hipometilante, a gente percebeu que provavelmente esses pacientes tiveram um grau variável de toxicidades documentadas, neutropenia, aplasia, lise tumoral, e foram tratados como se fosse uma terapia crônica, até progressão da doença ou toxicidade inadequada. Né? Vamos lembrar que o venetoclax está associado com risco de toxicidade ou de indução com os citocromos P450, então talvez a questão seja fundamental a gente cruzar a lista de drogas que esses pacientes tenham que tomar, principalmente antifúngicos, e aí eu deixei aqui em amarelo voriconazol, fluconazol, há necessidade de redução de dose pelo menos 75% para os pacientes tomando voriconazol. Mas o que eu quero chegar é nessa questão aqui, na taxa de remissão completa, 44%, 55%, e a remissão completa, a chamada remissão completa incompleta pela morfologia, que o paciente ainda tem algum grau de citopenia circulante. Então, vamos pensar que isso não é uma questão isolada no estudo clínico ou só publicada na literatura. Talvez isso seja um dilema nosso do manejo dos pacientes com LMA. Então, praticamente 27% e 19% dos pacientes tratados, sejam eles com azacitidina e veneto, ou veneto com decitabina. E aí a questão que também nos tange como profissionais é qual o tempo médio de atingir remissão? Aqui praticamente 1 mês e 1,9 meses, aqui 1 mês e meio. Então, os pacientes tomaram, em média, 6 ciclos de venetoclax com o agente hipometilante para tentar atingir algum grau de remissão. E a sobrevida global em torno de 16, 17 meses aqui, mantendo remissão. Quer dizer, um pouco mais do que 1 ano e meio. Parece uma droga promissora para essa população em pacientes idosos. FLT3, a gente já comentou um pouco, praticamente talvez seja a mais conhecida.
A midostaurina, que era uma das drogas que eu fiz a menção num dos slides anteriores, ela vai modular o sinal de proliferação do FLT3, então como se fosse desligar esse disjuntor que está ativado constitutivamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, a gente tem praticamente mais 5 minutos aqui. Então, uma outra droga que eu queria comentar é o gilterininib, que é uma droga aprovada para anemia refratária e recaída, baseada com uma taxa de remissão em torno de 21% e uma taxa de conversão de independência de transfusão de praticamente 30%. Então, muitas vezes, quando a gente sabe que pacientes têm mutação do FLT3, uma população que está muito suscetível a ter o quê? Períodos de remissão muito curta, e além do período de remissão bastante curta, essa população ela fica excessivamente dependente de transfusão. Então, muitas vezes, a empresa farmacêutica, o laboratório farmacêutico, ele também elenca isso como um dos objetivos secundários, deixar esse paciente livre de transfusão, ou reduzir um pouco o burden para essa transfusão. E aí, quando eu vou pensar na curva de sobrevida, ou probabilidade de sobrevida, os pacientes tratados com gilterininib versus a quimioterapia, tiveram 37% de sobrevida e o regime de salvamento 17%. Então, favorecendo a intervenção com esse inibidor da FLT3 com mutação mutante. O que eu queria finalizar aqui com esse bate-papo sobre leucemia mieloide aguda? Acho que a primeira questão é entender um pouco esse perfil de toxicidade no grau de tratamento oferecido. Pacientes idosos têm uma tolerância baixa, reserva medular, muitas doenças, período de remissão vai ser muito curto e provavelmente eu preciso tentar elencar alguma estratégia que elenque ou deixá-lo transfusão independente. Segunda questão, eu preciso pensar que esse paciente deva ser suscetível a alguma terapia alvo, além do 3+7. Então, pensar que o que a gente pensa hoje em 2020 pode ser diferente daqui a 2025 ou 2030, mas eu pensar que provavelmente eu vou adicionar mais de uma terapia. Terceiro ponto, o que eu posso oferecer de tratamento que possa ser específico, menos agressivo para o paciente, que ainda mantenha a qualidade de remissão. Um outro ponto que eu gostaria de comentar também que conceitos relacionados à terapia ou entendimento da leucemia, eles se constroem como se fossem aquelas muralhas que eu falei do Templo de Salomão ou da Galileia Antiga. E qual é a mensagem final aqui? Que provavelmente a gente precisa tentar elencar ou recrutar pacientes para ensaios clínicos randomizados. Então, embora a leucemia seja uma doença muito rara, a gente ainda recruta pouco para os pacientes. Então, pensar ensaios clínicos disponíveis no FDA, disponíveis pela Anvisa, ainda são poucos para a nossa população. Mas isso pode ser uma janela de oportunidade para a gente tentar recrutar e oferecer terapias mais específicas e modernas para essa população. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui, agradecer a disciplina, agradecer Celso, Otávio, os colegas, os residentes, principalmente os pacientes e todas essas pessoas que participaram direto e indiretamente na minha formação. Obrigado, pessoal. Eu estou aberto a qualquer pergunta. Obrigado, Luiz. Super boa aula, hein? Eu acho que quem quiser aí dos residentes perguntar pergunta, a gente tem, supostamente, já são quase 9 aí, mas dá tempo da gente perguntar. Ô, Luiz, eu queria que você comentasse, até porque de vez em quando, não é tão comum, mas de vez em quando a gente tem, eu já atendi algumas vezes, em segunda opinião, pacientes que vêm com um Foundation M para LMA, né? Então, você mostrou bastante as questões moleculares aí em LMA, mas eu queria que você comentasse a interação entre essas questões todas e por que às vezes a gente encontra lá uma mutação X ou Y e isso não se aplica numa resposta como a gente gostaria, né? Às vezes você vê um paciente tem lá uma mutação
mesmo os inibidores de FLT3, a gente esperava que fosse melhor, e na verdade eles acrescentam, mas não resolvem. E eu queria que você comentasse a interação entre todas essas vias metabólicas e se tem alguma justificativa hoje alguém fazer um painel desses num paciente com uma leucemia mieloide aguda. Ótima pergunta, Celso. Provavelmente o que a gente ainda entende é como se a gente estivesse andando um pouco fazendo uma pesquisa por exemplo, vou fazer um passeio no horto florestal. E aí eu recolhi uma série de plantas. E às vezes eu não sei se essas plantas necessariamente têm uma utilidade para serem representativas da fauna da nossa Mata Atlântica. Em leucemia, Celso, eu acho que a gente acredita humildemente que às vezes, o achado dessas mutações, elas podem ter como se fossem efeitos periféricos, granulares e pouco contributivos para a gênese fundamental. Aí você vai perguntar, Luiz, como que eu vou saber o que é um evento excessivamente contributivo? Provavelmente eu teria que sair um pouco do perfil que eu obtive. Vamos pensar, eu pesquisei 400 genes e talvez há 18, 20 anos a gente tivesse bastante empolgado em compartilhar isso. E provavelmente eu teria que isolar esse gene, replicar esse gene dentro de um construto, de um vírus, um lentivírus, e tentar colocar esse vírus dentro de um modelo celular. Eu queria provar se esse efeito tivesse um efeito proliferativo ou inibitório. Então, provavelmente a gente ainda tenta elencar ou alavancar alguns nichos. Pessoalmente, acredito, Celso, que a gente ainda assim, mutações novas que sejam descobertas, elas devam falar assim, olha, vai ter um ganho de sobrevida de 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, mas provavelmente a gente não vai conseguir ainda elencar, porque a gente ainda, a doença não é monogênica, então a gente ainda está muito, digamos assim, olhando só as periferias, né? Mas o que eu talvez acho mais interessante, a gente parar para pensar todos nós, é que assim, eu gostaria de entender se muitas dessas mutações que a gente detecta, se elas tivessem uma correlação ou tivessem relacionadas ao estado de stemness, lá da célula tronco leucêmica. Então, vamos pensar o seguinte, eu penso muito no elemento proliferativo, mas eu preciso pensar o quê? Se eu conseguisse detectar um grupo de mutações que atingisse esse compartimento da célula tronco leucêmica e trabalhar essa quiescência, talvez eu conseguisse não só modular a proliferação com quimioterapia citoredutora, mas também quebrar esse estado de quiescência lá da célula iniciadora e manter essa remissão prolongada. A gente ainda está, talvez essa seja a nossa avenida aí. Faz sentido? Sim, sem dúvida. Acho que era essa a ideia para o pessoal não... Que acho que esse é o perigo, né? Às vezes você tem que você falou, né? Você acha que é uma causa e efeito direto e às vezes eu coloco a família, como eu já vi, para comprar remédios muitas vezes de custo muito alto e aí não tem benefício clínico nenhum. E é interessante essa construção, né? Muitas vezes essa atribuição de risco, né? Como se fosse assim, vamos pensar uma população leiga ou desprovida desse conhecimento, né? Que ele fala assim, olha, se eu tivesse isso, eu talvez falasse assim, como se fosse, né? Quase fosse uma botica antiga. Fala assim, o senhor tem uma mistura para me deixar ir fazer ouro? Provavelmente se alguém perguntar, alguém vai responder que sim. Então é um pouco um pouco esse elemento da nossa natureza humana, né? Está vendo isso atualmente, né, no momento de desinformação coletiva aí. Uhum. Multiple players, né? Quer dizer, várias pessoas, exatamente, várias vozes. Então, assim, talvez seja um ponto nosso da gente ter uma eloquência de falar isso com embasamento científico e deixar com que essa informação seja digerível, né, para a população. Quer dizer, nosso papel como instrumento ou profissional talvez facilitar isso, né? Então, usar esse arcabouço teórico, mas para fomentar isso. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Os residentes estão tímidos. Não, queria só agradecer, Peloso, um prazer vê-lo aí da aula. A aula foi excelente. Um Muito bom cafezinho aí, mesmo, viu? Otávio. O meu está aqui.
Muito bom, viu, Peloso? Obrigado mesmo. Obrigado, é bom matar um pouco a saudade de vocês, Com olhar certeza. um pouco o pulso que ainda pulsa, que é muito bom. Gente, uma boa semana. Celso, obrigado mais pela uma aula. vez. Obrigado. Estou à Tchau, tchau. disposição. Se vocês precisarem, um abraço, gente. Tchau, Bom tchau. dia para vocês. Tchau.